Olá amigos do Databook de Obra, aqui quem fala é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto será direcionado a Databook de Obra, quem pode criá-lo? Dando início à nossa videoaula por aqui, hoje o nosso assunto é sobre uma das maiores perguntas que a gente recebe dentro do nosso canal, ou seja, Databook de Obra, quem pode criá-lo? Você sabe essa resposta? Se não sabe, fica aqui que a gente vai falar muito sobre esse conteúdo de hoje. Então vamos lá. Quem pode criar essa documentação? Então eu lhe digo: engenheiros, inspetores de qualidade, técnicos em documentação, gestores de inspeção de qualidade, são os profissionais, tanto que possuam conhecimento, é claro, podem criar o Databook de Obra. Pois esta atividade ela não exige um conhecimento técnico e muito menos um conhecimento superior, porque estamos falando do conhecimento básico dentro da indústria metalúrgica e que é muito buscado hoje por essas empresas. Por quê? Porque o Databook de Obra, se você acompanha o nosso conteúdo, ele está ligado diretamente a um evento financeiro que a empresa metalúrgica precisa cumprir para receber do seu cliente final. Por exemplo, entrou um determinado produto na sua metalúrgica, ou seja, na sua empresa, a sua empresa vai assinar o contrato e lá no contrato vai ter uma cláusula lá no final. Vai estar dizendo o seguinte, ó, no momento que você concluir essa fabricação, você vai ter que fornecer documentações para a montagem do livro de obra, ou seja, do famoso Databook de Obra. E nesse momento que é feito esse detalhamento, é colocado lá um percentual financeiro atrelado à entrega final dessa documentação. Então veja só, esse documento chamado Databook de Obra, ele está amarrado a um evento financeiro. Então veja a importância para a indústria metalúrgica, porque esse evento financeiro geralmente varia em questão de porcentagem em cima do valor global da obra. Então pode ser 3%, 4%, 10% da obra. E se você é da área metalúrgica, você sabe bem que esse percentual às vezes é o lucro da obra para sua empresa. O resto foi tudo em matéria-prima e mão de obra. Às vezes a porcentagem da empresa é tão pequena que a entrega do Databook de Obra é o que vai pagar a empresa de todo aquele trabalho que ela fez. Então veja só, se o Databook de Obra ele não for bem montado, vai para o cliente final analisar, e se ele pega algum erro, ele volta essa documentação para você corrigir. E nesse impasse vai ficar você, tá? Atrasando a tua empresa de receber o que realmente ela quer receber. Então veja só a importância do Databook de Obra para essas empresas metalúrgicas. Mas voltando aqui, a gente comentou que quem pode criar é engenheiros, inspetores de qualidade, técnicos em documentação e gestores de inspeção de qualidade. Com exceção esses dois últimos profissionais, que é o técnico em documentação e gestor de inspeção de qualidade, que já possuem o conhecimento em como criar o Databook de Obra, fica de lado o engenheiro e o inspetor de qualidade. Por que fica de lado? Porque a grade escolar desses profissionais, ou seja, de formação desses profissionais, ele não está lá Databook de Obra como uma das cadeiras para ele fazer. Isso faz com que profissionais tanto da engenharia quanto de inspeção de qualidade saiam de suas cadeiras, ou seja, saiam de suas escolas, sem essa habilidade, que é uma habilidade muito simples, que é de criação, formação e elaboração do Databook de Obra. E isso faz com que as empresas do ramo metalúrgico, quando vão buscar um profissional para a área de controle de qualidade ou gestão da questão de engenharia, busquem o profissional mais completo possível. E como este conhecimento em Databook de Obra é muito básico, para você que quer subir de carreira, precisa de uma oportunidade melhor, esses conhecimentos básicos já devem estar no seu currículo. Por quê? Porque vai ser ele que vai te colocar diante do teu entrevistador ou vão te tirar, um dos dois. A menos que realmente você está numa posição confortável, que esse conhecimento não vai fazer nenhuma diferença para você. Aí é outra questão. Mas a questão dos engenheiros saírem de suas universidades, faculdades, sem essa formação não é culpa deles. Porque realmente, em 5 anos, não tem como aprender muita coisa.
pois são muitos assuntos que esses profissionais precisam dominar de forma básica, porque realmente depois que ele sai da sua faculdade, realmente ele vai buscar uma especialização na área que ele quer realmente atuar. Então já vi engenheiros mecânicos fazendo pós-graduação em área civil, já vi também da área civil, engenheiros da parte civil fazendo pós-graduação na questão mecânica, engenheiros de produção fazendo pós-graduação também em outras áreas. Então isso aí é muito comum. Por isso que quando a universidade forma esses profissionais, eles formam com conhecimento básico, para deixar esses profissionais livres, realmente para buscar uma especialização depois. E isso realmente é compreensível. E se você quer entrar na área metalúrgica, numa posição de gestão, de gerência, fazendo uma supervisão aí, mais cedo ou mais tarde o assunto databook de obra vai cair no teu colo. Porque como a gente falou no início do vídeo lá, esse databook de obra, ele sempre amarra um percentual financeiro da empresa. E geralmente, quando vai criar essa documentação, a empresa quer que fique na mão de pessoas responsáveis. Porque imagina só, tu largar uma documentação dessa importante na mão de qualquer profissional. O que pode acontecer? E para não correr esse risco, empresas metalúrgicas, quando vão fazer uma seleção de profissionais para a área de gestão ou supervisão, realmente eles buscam um profissional mais completo possível. E nada melhor do que ter esse conhecimento que a gente chama aqui de básico, mas que é muito essencial para a indústria metalúrgica. Já o profissional formado em inspeção de qualidade, técnico em qualidade, esse profissional geralmente ele não é treinado para elaborar um databook de obra, criar ou realmente fazer a gestão desse documento. E o que as indústrias metalúrgicas pedem hoje? Pedem um profissional mais completo. Porque realmente, se você está de frente para o controle de qualidade e não sabe criar um databook de obra, me desculpe, mas o básico ainda você não tem. A gente é treinado muito na parte aí de inspeção dimensional, inspeção de solda, inspeção de ultrassom, líquido penetrante, entre outros ensaios. Ou seja, a gente é treinado para ser top nessas áreas, mas algo tão básico não é abordado. Então, o databook de obra dentro da indústria metalúrgica, ela é muito importante. Então, esse conhecimento básico você precisa ter, porque as melhores vagas estão destinadas a profissionais que completam toda a requisição que a empresa está pedindo. E hoje, pedir sobre databook de obra é algo tão básico. Então, não ter esse conhecimento aí é como você está dando um próprio tiro no pé. A menos que você esteja numa posição que realmente está confortável para você. Aí não tem problema nenhum. Mas se realmente você está buscando atividades que façam com que você cresça profissionalmente, você precisa possuir o básico. E o básico, o que é hoje? O que a gente consegue ajudar você? É o databook de obra, que não é um bicho de sete cabeças. Tanto que você tem uma metodologia de início, meio e fim. Bom, e nesse momento você deve estar se perguntando, bom, Wagner, quais são as obras ou empresas que demandam de um databook de obra? E as empresas metalúrgicas que realmente demandam de databook de obra são as mesmas que fabricam, ou seja, estruturas metálicas ou equipamentos para quê? Para projetos como plataforma de petróleo, refinarias, plantas industriais, galpões de médio e grande porte, shopping center, pontes rodoviárias, entre outras grandes construções. Mas por que essas grandes construções exigem o databook de obra? Porque vamos lá, antes de qualquer projeto sair do papel, pelo menos a maioria, os investidores, ou seja, as empresas vão atrás de capital externo para fazer essas obras. Ou quando não vão atrás de capital externo, elas vão até um banco para fazer o seguro da obra. Tanto uma quanto a outra exigem toda a documentação que contam a história daquela obra. Então, realmente, nenhuma seguradora vai fazer seguro de olhos fechados. Ela vai querer a documentação e acompanhar tudo. Por exemplo, se tiver algum sinistro na obra, rompeu algum equipamento estourou, algo parecido, o que ela vai fazer? Ela vai ter os auditores que vão verificar o que aconteceu. E uma das formas dele verificar se realmente foi questões de construção metálica que acabou rompendo, que foi o ponto-chave para aquela ruptura, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o databook de obra e vai verificar quem que inspecionou aquele produto, como é que foi aquele projeto.
e vai fazer uma avaliação para ver se realmente aquilo que ela vai assegurar foi realmente cumprido lá na fabricação ou na montagem daquela planta industrial ou daquele equipamento. Então, por esse motivo, o databook de obra, dentro desses empreendimentos, ele é extremamente necessário para a questão do seguro da obra. E até esse momento aqui, eu falei sobre os engenheiros, tanto civil, mecânico de produção, os inspetores de qualidade, todos esses profissionais que saem, né, de suas universidades, de seus cursos, de suas escolas, sem o conhecimento em databook de obra. Mas para você que está aqui, deixa eu te contar, o databook de obra, ele nada mais é do que uma reunião técnica de toda a documentação que conta a história do início, meio e fim da obra. Então esse livro chamado Databook de Obra, ele reúne uma série de documentações. Por exemplo, uma das documentações que o Databook de Obra mais solicita são os procedimentos de controle de qualidade. Por que os procedimentos de controle de qualidade? Porque é através dele que toda a garantia de qualidade daquela fabricação foi realmente atendida. Mas não basta apenas ter procedimentos de qualidade. Você, dependendo da empresa, é claro, e do projeto, a empresa precisa de inspetores de qualidade qualificados ou certificados para fazer o acompanhamento da produção em si. Seja o inspetor dimensional, seja inspetor de solda, seja inspetor de ultrassom ou até mesmo de pintura. Porque cada obra tem sua peculiaridade. E isso faz com que cada obra solicite um tipo de inspeção diferente. Então, uma determinada obra lá, para Petrobras, um exemplo, vai exigir inspetores qualificados. Sejam eles qualificados tanto pela FBTS, ABEND, Sebrae, Sistema Fijan, Abraco, entre outras certificadoras, claro que cada uma dentro de sua modalidade, porque algumas só fazem uma inspeção de soldagem, né, só qualificam inspetores de soldagem, como é o processo da Fijan ou o processo da FBTS. Tem empresas também que só qualificam inspetores de ultrassom, inspetores de líquido penetrante, que daí pode ser a empresa ABEND ou pode ser também a Sebrae. Eu estou chamando de empresas, mas na verdade elas se denominam como fundação, organização, né, ou associação. Temos também a questão de pintura, que pode ser através da Abraco, mas tem qualificações internacionais aí como qualificação NACE. Então, dependendo do projeto em si, são esses inspetores, dependendo da venda do projeto, é claro, que vão atuar sobre determinada inspeção. Mas tem empresas também que, vamos lá, vamos fazer um pavilhão metálico aqui de grande porte, ou seja, para uma indústria automobilística aí que vai colocar a sua planta industrial. Ok, os meus inspetores não precisam ser qualificados, mas eu quero que realmente eles tenham um curso sobre isso, né? Um curso de soldagem, um curso de dimensional. Pode, desde que lá no início do projeto já tenha sido vendido nessa modalidade. Então, dentro do databook de obra, esses profissionais, eles são responsáveis por criar aquela documentação. E, por exemplo, cada peça que está saindo da indústria lá, né, da fabricação em si, ela possui um número, ou seja, uma tag, que a gente chama. E essa tag, esse número de registro, o inspetor vai lá, vai inspecionar todas as peças, é claro, sem olhar número nenhum. E depois de tudo inspecionado, ou ele pode fazer lá no final, ou enquanto for inspecionando, pegar o número de cada uma que ele inspecionou e depois de feito isso, subir para o escritório lá, fazer os relatórios de todas as peças que ele inspecionou no dia ou na semana. E depois disso ele vai assinar lá no final e esse documento vai entrar para o databook de obra. Isso acontece também na questão de soldagem, a área dimensional, a inspeção de pintura acontece também. Então, todas as inspeções que serão realizadas em fábrica terão um relatório acusando que realmente qual inspetor inspecionou aquilo. É um inspetor qualificado, não é qualificado. Independente disso, todas essas documentações vão entrar no databook de obra. E não podemos esquecer, para você que está de frente para o databook de obra e vai fazer essa montagem ou a gestão, saiba que dependendo do tamanho da obra ou o nível de criticidade dela, o cliente final, ou seja, o dono dessa obra, vai estar mandando um inspetor para dentro da sua empresa. E esse inspetor, ele tanto a produção, ele vai olhar para ver se realmente estão seguindo o que realmente está no papel e o que realmente foi vendido. Ele também vai vasculhar e vai querer também as documentações,
ou seja, visualizar as documentações que estão sendo inseridas no databook de obra dele. Então, para você, de frente para o databook de obra, esse conhecimento é muito necessário. Por quê? Porque o inspetor que vai ser designado para olhar isso é um profissional experiente. E esse profissional experiente, ele vai esperar que a empresa da qual vai fabricar esse produto para ele seja também experiente. Imagina só você dentro de um projeto sem experiência nenhuma em databook de obra e o inspetor e o cliente lá em cima do teu pé. Por quê? Porque realmente esse inspetor, dependendo do poder dentro da empresa, ele pode parar a fabricação naquele momento se ele encontrar uma não conformidade grande. Pode ser uma pedra no teu pé. E imagina só, a empresa trabalhando a mil, como a gente fala por aqui, e você, né, por uma falha no databook de obra, uma falha documental, faça com que o cara olhe aquilo e diga, não, tá tudo errado. Ou o teu processo lá tá errado. Ou você não olhou que não tinha um procedimento que faltava para essa obra e realmente agora não tem, então fabricando, o que vão fazer? Então ele pode realmente, tá, dependendo da criticidade do assunto, parar a obra. Imagina isso para a direção, olhar para o controle de qualidade e ver que o controle de qualidade não teve a capacidade de fazer com que a obra continuasse. Então olha só o tamanho do BO. Agora para você de frente para o databook de obra. Imagine você elaborando essa documentação, guardando todas as documentações certinha. Saiba que no início do databook de obra, geralmente você vai precisar participar daquelas reuniões de fabricação. Como é que vai ser feito, quais serão os materiais que serão utilizados na fabricação. Você, de frente para esse processo, você tem que conhecer sobre os procedimentos de qualidade. Por exemplo, eu citei em outros vídeos aí, o determinado material que vai ser utilizado na fabricação, ele precisa, obviamente, ter um processo de soldagem. Vamos usar o exemplo de soldagem aqui, que é o mais prático que me vem em mente aqui. E esse processo de soldagem, você já precisa ter essa qualificação em cima desse material que vai ser utilizado lá em chão de fábrica. Isso é tudo questão documental. E se é uma questão documental, está na sua posse. Ou seja, está no controle de qualidade. E isso vai fazer parte do teu databook de obra. Você sabendo qual material vai ser utilizado, você pode correr na documentação do que você já tem em fábrica e verificar se você possui um procedimento que atenda à soldagem daquele material. Mas isso não cabe apenas na qualificação do procedimento de solda. Você precisa também ter o conhecimento se você tem um soldador, ou seja, a tua fábrica tem um soldador qualificado em cima daqueles materiais que vão ser soldados. Por que isso? Porque, vamos lá, dentro dessas indústrias metalúrgicas, acontece muito. O cliente designa um inspetor para ir até a fábrica, seja lá uma vez por semana ou direto, tá, na tua empresa. E esse inspetor, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para ver se toda a documentação que você tem em fábrica está sendo cumprida. E, obviamente, ele vai ver se tem qualificação de procedimento de soldagem, atendendo o material do produto dele. Vai ver se os soldadores estão qualificados para soldar o produto dele. E se não tiver, o que vai acontecer? Ele vai mandar parar a fabricação. Então, imagina só, a direção saber que a qualidade falhou aí e não tem essa documentação. Se você é da área, você sabe muito bem o que eu estou falando. É um problema sem cabimento. Mas acontece. Eu já peguei caso, sou a prova viva aí, na parte de inspeção para um cliente. Fui na empresa verificar se realmente ele tinha atendimento a todos os pré-requisitos que a empresa pedia. E realmente verifiquei uma coisa lá. Eu cheguei e olhei, bom, vem cá. Cadê o procedimento de solda aqui desse produto? A empresa não tinha. E se não tem procedimento de solda, não vai ter qualificação de soldador. O que aconteceu ali? Era um material especial, do qual a empresa não se deu por conta e realmente estava soldando como se tudo fosse normal, e realmente não era. E já tinha sido fabricado inúmeras peças. E o que aconteceu ali? Eu liguei para a empresa, falei com eles lá, e a empresa comentou o seguinte: olha, a gente não olhou aqui, porque estávamos na correria, culpa também do cliente em si, e realmente passou essa documentação e agora nós temos que consertar. Como é que a gente vai aceitar isso aí? Então, conclusão, inúmeras peças que foram soldadas tiveram que ser removidas a soldagem e soldada realmente após
a qualificação de um procedimento de soldagem para aquela determinada peça. Então, olha só o custo que deu. Claro, nesse episódio isolado, eu não sei o que aconteceu depois com o controle de qualidade, mas realmente foi uma falha do controle de qualidade, ou seja, de quem está em frente do databook de obra. Porque é uma análise muito simples. E toda empresa que vai fazer uma fabricação, tá, independente do produto e que precisa ter um databook de obra, ela precisa ter um profissional que entenda desse processo. Para quê? Para participar dessas reuniões antes da fabricação descer para a fábrica. E no momento que a gente questionou também a própria engenharia, se ela tinha conhecimento disso, dentro da engenharia do cliente não tinha uma pessoa com conhecimento em databook de obra. Isso fez com que, com certeza, a empresa mudasse a cultura depois disso. Por quê? Porque isso aí custou dinheiro. Então, veja só, gente, é algo muito simples, mas essas documentações, elas são básicas. Precisa ter profissionais dentro da empresa para evitar esses prejuízos. Porque quando a gente vai inspecionar em nome do cliente, a gente não interessa para nós se o cliente está fazendo um processo bonito e caprichado. Precisa saber se realmente ele está fazendo o processo correto. Tem procedimentos para aquilo? Tem, não tem? Tem soldadores qualificados para aquilo? Tem inspetores qualificados? Outra situação também que eu vou levantar aqui. Em um outro determinado cliente, foi vendida uma obra qualificada. Só que no momento que eu cheguei para inspecionar lá essa empresa, o inspetor contratado não ficava lá. O que acontecia? A gente que é da área de inspeção aí, a gente sabe muito bem. Tem inspetores que realmente só vendem a caneta. Então, ao invés dele estar lá na fabricação, ele realmente só aparece no final de semana para assinar. Quem faz as inspeções são terceiros. Isso aí é grave. Pode acontecer até uma perda de qualificação desse profissional. Claro que nessa obra em si foi substituído o inspetor, que realmente ele trabalhava numa outra empresa, e foi colocado um inspetor full-time, ou seja, o tempo inteiro em cima daquela obra. Por quê? Porque no momento da assinatura de contrato foi solicitado inspetores qualificados, tá, inspecionando essa obra. E no momento que eu, como fiscal do cliente, cheguei lá, não vi isso aí. E o que aconteceu? Aconteceu uma não conformidade muito grande. Várias peças tiveram que ser reinspecionadas pelo inspetor novo. Então deu um desfalque financeiro para a empresa aí. E sem falar um atraso de projeto também, né? Que faz com que todas as peças que foram para a obra façam com que também os inspetores lá, né? Claro que o custo foi para o fabricante depois, né? Porque foi culpa dele. As peças que foram para o campo tiveram outros inspetores lá tiveram que inspecionar novamente. Por quê? Porque a obra foi vendida para inspeção através de inspetores qualificados. Então cuide bem, gente. Você que está de frente para o databook de obra, você precisa participar dessas reuniões, você precisa ter esse conhecimento. Porque no momento que o bicho aperta, todo mundo vai olhar lá para o controle de qualidade, principalmente para o databook de obra. Imagina só o perrengue que deu lá dentro da empresa. Eu realmente levantei as informações, passei para o cliente lá, e o cliente depois fez vamos dizer assim, fez a tempestade dentro lá da empresa. Então, você de frente para um databook de obra, você precisa ter esses cuidados. Para quê? Para proteger a sua empresa disso não acontecer. E cada vez mais as empresas metalúrgicas estão dando atenção a esse conhecimento básico, que às vezes passa até despercebido. Mas no momento que a bomba estoura, todo mundo olha lá para o controle de qualidade. Chegar, como é que isso aconteceu? Como é que ninguém avisou? É claro, não contrataram ninguém com esse conhecimento. Aí quando vê o que as empresas fazem, as empresas saem bem louco no mercado, buscar um profissional com esse conhecimento. Só que são profissionais raros. Por quê? Porque são conhecimentos raros que realmente a população não busca, ou seja, que os profissionais não buscam. Por quê? Porque falta às vezes de instrução? Talvez seja. Porque só quem realmente está dentro da área metalúrgica sabe o que as empresas precisam. E dando continuidade por aqui, uma das perguntas que a gente recebe, tá, que é preocupante para quem já realiza e faz a criação do databook de obra, é se existe software para a criação e elaboração desse documento. E na verdade, hoje a gente desconhece um software que faça a compactação de todas essas informações. Então isso obriga os profissionais a terem conhecimento em Word e Excel
para realmente estar fazendo seus relatórios, seus formulários e estarem colocando de forma organizada lá dentro, né? E depois realmente fazer a impressão de todas as documentações e colocar dentro da pastinha que a gente chama de Databook de obra. Uma pasta, 2 pastas, 10 pastas, isso depende muito do tamanho do projeto, é claro. Mas nós, da empresa Spector aqui, a gente criou uma plataforma que ainda está na versão demo. E essa plataforma, o que ela faz? Ela elimina um dos maiores trabalhos dentro do controle de qualidade, que é a geração dos relatórios de inspeção de qualidade. Por quê? Porque como funciona hoje dentro da indústria metalúrgica? Dependendo do tamanho da empresa, é claro, o colaborador vai fazer essa inspeção em fábrica, seja inspeção de solda, inspeção dimensional, inspeção de ultrassom, e depois de feito as inspeções, ele simplesmente vai pegar uma pranchetinha e vai inspecionar peça por peça e vai colocar aqui, um abaixo do outro, a peça que ele inspecionou no dia. Depois disso, dependendo a empresa dele, o tamanho da empresa, obviamente, ele vai subir no controle de qualidade no final do dia, ou no final de 2 a 3 dias, ou uma semana, e fazer um relatório de todas as peças que ele liberou. Depois que ele criar esse relatório, ele vai assinar embaixo e colocar na mesa da pessoa que está montando o Databook de obra. Já dependendo de outras empresas de grande porte, o que elas fazem? Elas pegam esses profissionais, né, o mesmo processo, eles fazem a marcação das peças em si, levam para o controle de qualidade, só que lá no controle de qualidade, quem gera essa documentação é a pessoa que geralmente está de frente para o Databook de obra. Por quê? Porque na maioria das empresas, né, de grande porte, eles não deixam os inspetores de qualidade estar perdendo tempo e fazendo relatório. Eles deixam ele em chão de fábrica, do qual ele vai pegar os dados e depois vai levar para o controle de qualidade, para o rapaz ou para a menina que está fazendo o Databook de obra, faça essa documentação para realmente o inspetor assinar no final. E hoje, com a plataforma Inspector, a gente tem um software que faz o seguinte: um operador apenas lança os dados de peça dentro da plataforma e no momento que ele lança os dados de peça lá, ele coloca qual que vai ser as inspeções que vai ser realizada em cada peça. Diante disso, o inspetor de qualidade, independente da sua modalidade, ele vai entrar com o seu login e senha e vai buscar a peça que ele está vendo lá em chão de fábrica. Então ele vai olhar a peça, vai ver se ela está aprovada ou não, vai puxar no seu tablet ou no seu telefone, né, vai puxar o código dela e se tiver aprovado ele vai botar um simples OK. Esse relatório automaticamente ele vai subir para as nuvens, ou seja, para o sistema, e já vai estar com a aprovação do próprio inspetor. E essa documentação já fica na base do computador, já fica na base do sistema. Então elimina o processo do inspetor estar com planilhas, né, de papel, que pode se perder muito bem no chão de fábrica, e elimina também o profissional que está fazendo, o trabalho do profissional que está fazendo o Databook de obra e está criando esse relatório. Por quê? Porque hoje tem uma plataforma que faz com que todos esses relatórios, todas essas aprovações, de forma automática em fábrica, gere um relatório automaticamente. E esse relatório, depois, com um simples clique, já pode ir diretamente para o Databook de obra físico. Ou seja, dá um clique, imprime o relatório e vai para o Databook físico. Então, essa plataforma ela foi criada com o objetivo de diminuir o trabalho do inspetor de qualidade e também do gestor de inspeção de qualidade, ou seja, do técnico em documentação, do engenheiro, do inspetor de qualidade, que está de frente para o Databook de obra. Pois, se você é da área, você sabe bem, o volume de relatórios que é gerado dentro de um Databook de obra, ou seja, em cima das inspeções de qualidade, é absurdo. E para se perder relatório, para quem faz esses relatórios em Word e Excel, é gigantesco. Então, com essa plataforma em versão demo, a gente está ajudando empresas de pequeno, médio e grande porte a realmente sair das planilhas Excel, a tornar esse trabalho de Databook de obra o mais simples e rápido possível. E se você quer saber mais dessa plataforma, ou seja, desse sistema, eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo aqui o link para você acessar e ter mais informação. Vai que a sua empresa nesse momento está precisando disso. Quando vier, a gente consegue te ajudar. Bom, eu não sei em qual momento a sua carreira está
neste momento. Se você já é um engenheiro formado, é um técnico, é um inspetor de qualidade, eu não sei em qual fase você está, ou se realmente está na fase de estudo. Mas tem profissionais que realmente buscam conhecimentos mais profundos, realmente querem sair do conteúdo gratuito, o conteúdo mais raso. Mas para você que quer realmente ter um conhecimento profundo em Databook de obra, eu vou deixar um link debaixo desse vídeo aqui para você acessar e se inscrever para o nosso evento. Crie o seu Databook de obra. Ou seja, dentro do nosso curso você vai aprender a criar esse documento tão importante dentro da indústria metalúrgica. E eu não sei se nesse momento a gente está com turmas abertas ou realmente está apenas com a fila de espera. Mas entre nesse link que eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui e clique nele e coloque o seu melhor e-mail. Que quando tiver um evento ou matrículas abertas, você será avisado. E você sairá de conhecimentos rasos e vai para o que realmente interessa, que é o domínio sobre a criação do Databook de obra. Bom, e por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por você assistir a nossa videoaula e aguarde as próximas. Um forte abraço e até mais.